Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês por que que o Brasil é um país pobre, tá certo? O Brasil é um país pobre. Primeiramente, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho, tá certo? Se inscreva aí no canal, ative o sininho. E eu vou explicar para vocês por que que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre porque o trabalhador brasileiro tem uma produtividade muito baixa. Por exemplo, o trabalhador americano ele consegue produzir 5 vezes mais do que o trabalhador brasileiro no mesmo período. E um trabalhador australiano ele consegue produzir 3 vezes mais do que um trabalhador brasileiro no mesmo período. E por que que isso acontece? Isso acontece basicamente por 4 motivos. São 4 motivos que fazem com que o trabalhador brasileiro tenha uma produtividade baixa. O primeiro motivo é a educação, a falta de educação no Brasil. Só para você se ter uma ideia, o ranking do PISA, que é o ranking dos países da OCDE, que mede a qualidade da educação dos países, o Brasil ocupa a posição 53 de 65 países. Nós estamos nas últimas posições. 7 em cada 10 alunos não sabem fazer o básico das operações de matemática, certo? E por que que isso afeta a produtividade do trabalhador? Afeta a produtividade do trabalhador porque os trabalhadores que têm educação, eles conseguem tomar decisões muito mais rápidas, eles conseguem ser muito mais eficientes em suas decisões. E se uma empresa, por exemplo, ela implementar um maquinário de alta tecnologia que usa a internet das coisas, um cara que não tem conhecimento, que não tem estudo, ele não vai saber mexer nessas máquinas e ele vai se tornar muito menos produtivo, entendeu? Ele vai se tornar muito menos produtivo, ele vai ganhar menos dinheiro e ele não vai ter a ascensão social, tá certo? O segundo motivo que faz com que a nossa produtividade seja baixa é a questão da infraestrutura. Porque pensa comigo, o agronegócio brasileiro, ele é pujante, mas ele poderia ser muito mais pujante ainda, certo? Só que a escoação da produção do agronegócio é feita através de estradas, e as estradas do Brasil são muito ruins, são cheias de buraco, entendeu? E já imaginou se existisse ferrovias para escoar a produção, né? Se tivesse a produtividade do agronegócio, ela seria maior, entendeu? É, Em relação à internet, por exemplo, a infraestrutura de internet, uma internet ruim faz com que as pessoas comprem menos, faz com que as pessoas vendam menos. Então, se a estrutura da internet é ruim, a produtividade do trabalhador ela é prejudicada, certo? Se a gente pegar, por exemplo, os hospitais, né? A infraestrutura dos hospitais, do sistema de saúde, ela é muito ruim, ela é muito precária. Então, as pessoas que não têm saúde, elas vão trabalhar menos, elas vão ganhar menos dinheiro, entendeu? E também em relação ao transporte coletivo. Se a pessoa não tem um transporte coletivo de qualidade, um transporte público eficiente de qualidade, ela vai perder muito tempo no trânsito, entendeu? E ela vai ganhar menos dinheiro, certo? Então são vários exemplos aí em que a infraestrutura atrapalha a produtividade do trabalhador, né? E, por exemplo, se a gente falar sobre outro assunto, a gente vai falar também que a abertura comercial, a falta de abertura comercial, o protecionismo econômico também prejudica a produtividade do trabalhador. Porque o protecionismo econômico é uma das piores medidas que um governo pode tomar contra seus cidadãos. Por exemplo, na aviação civil, por exemplo, se você for pegar um voo de Fortaleza para São Paulo, você vai escolher 3 empresas, ou é TAM, ou é Gol, ou é Azul. Só tem essas 3 empresas para você ir.
entendeu? Não tem concorrência com empresas internacionais, é um oligopólio, é um monopólio. E por que que isso prejudica a produtividade do trabalhador e das empresas? Porque quando você não tem competição, isso atrapalha a produtividade, atrapalha a inovação, atrapalha melhorias, porque a empresa ela fica preguiçosa, né? Ela não quer contratar melhores máquinas melhores, não quer implementar inovações, até porque ela não concorre com ninguém, né? Ela não precisa concorrer com ninguém, então ela não precisa se preocupar com isso, porque não tem concorrência. Então, o protecionismo econômico é uma das piores medidas que um país pode tomar, né, contra seus cidadãos, atrapalhando a produtividade, atrapalhando o melhor retorno que esse funcionário, que essa pessoa teria, né, caso houvesse uma concorrência ampla, um livre mercado, né? E a outra coisa que atrapalha a produtividade do brasileiro, pessoal, é a questão do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro, além da carga tributária muito elevada, a gente paga muito imposto. O sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, certo? Então, isso gera muito litígio, né? Então, esse litígio entre o fisco e as empresas, imagina só a empresa tendo que pagar advogado, tem que pagar indenização. Isso é muito ruim, porque esse dinheiro ele poderia ser investido em inovações, no aumento da produtividade, e acaba que esse dinheiro é perdido, entendeu? Poderia gerar mais empregos, né? Poderia aumentar a produtividade do trabalhador, mas isso não acontece. Simplesmente o dinheiro é desperdiçado por causa da complexidade do sistema tributário. Foi feita uma reforma agora, a reforma da Previdência, mas eu não sei se a reforma ficou boa. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho. E eu deixei aqui, pessoal, o meu Pix, caso você gostou e queira ajudar o canal, você fazer uma contribuição pro canal, tá certo? Eu sou muito grato a você se você fizer isso, tá certo? Tá bom? Então um abraço para você e Deus abençoe você.